Olá! Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma live. Gente, sério. Eu estou pela primeira vez em muito tempo é ótimo, né? Mas eu não lembro a última vez que eu fiquei com frio na barriga para fazer uma live para vocês. E hoje é um desses dias. Sabe por quê? Boa tarde, Bianca. Porque hoje nós vamos falar sobre a mente. Então, na trilogia Corpo, Mente e Espírito, né? Eu fiz uma live semana passada falando sobre o corpo. Hoje eu vou falar da mente. E quinta-feira, meio-dia, falarei sobre o espírito. E falar da mente é uma das coisas mais difíceis que existem, ainda mais para quem fez medicina normal, para quem fez pediatria, né? Não é fácil que eu vou trazer aqui para vocês hoje, mas eu espero que eu consiga trazer de uma forma simples e que vocês entendam, viu? Oi, Janaína. Então, deixa eu colocar aqui da trilogia Corpo, Mente. Corpo, Mente e Espírito. Live de hoje, Espírito. Mente. Gente, então vamos lá, tá? Fiz um roteirinho aqui para me guiar, mas na última live eu falei da importância do corpo, que não dá para o pediatra se denominar integrativo, falar que faz pediatria integrativa, se ele não souber olhar para o corpo. E quando a gente fala de olhar para o corpo, a gente está falando de saber fazer uma suplementação adequada, de usar fitoterapia da maneira adequada, de saber usar tinturas, de saber usar as práticas das terapias externas da antroposofia, por exemplo, que tem várias práticas interessantes. Então, a gente precisa entender que uma criança com uma B12 muito baixa, ela tá lá desatenta, sem foco, perdendo a autoestima dela, tendo vários impactos na vidinha dela, em vários âmbitos, né, por conta de uma B12 baixa. E aí o pediatra não pode mais, em pleno 2025, não saber manipular uma B12, não saber manipular uma vitamina A, né, e ficar sempre achando que é o diagnóstico X, né. Eu falei um dia de um paciente que estava com questões para dormir, começou a fazer higiene do sono à noite e começou a tropeçar na casa inteira, cair, e a mãe achou que era um problema oftalmológico. Um outro pediatra falou, olha, tem que levar no oftalmo e tal, e era uma deficiência de vitamina A. Ele estava praticamente com uma cegueira noturna por deficiência de vitamina A. Então, o pediatra, ó, minhas mentoradas entrando aqui, Fernanda, as duas Fer, na verdade, Fernanda Cardoso, Fernanda Garcia, isso aí, eu adoro essas meninas que não perdem nada. Mas enfim, então é muito importante olhar para o corpo, e o pediatra, né, do século 21, pediatra moderno de 2025, integrativo, ele precisa saber sobre, né, todas essas vias metabólicas, metabolismo, suplementação, tudo isso, tá? E hoje a gente vai falar da mente. E aí, para falar da mente, eu queria esclarecer algumas coisas, porque na nossa cabeça cartesiana, lá do modelo biométrico de saúde, que a gente fragmentou tudo, a gente acha que é assim, né? O corpo vai estar aqui com o nananã, com a B12, com a vitamina A, depois vem a mente com as questões, com as emoções, com os sentimentos, depois vem o espírito, que é algo muito além, que é essa conexão, e não é assim que funciona, meu povo. Tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho que esclarecer para vocês que funciona assim, ó, tá? Tudo junto e misturado. E aí, o que acontece? Prestem atenção nisso, quem estiver anotando, anote isso aí. Toda dificuldade, tá com dificuldade para falar, tá com dificuldade na escola, tá com dificuldade para se adaptar na escolinha, tá com dificuldade para aceitar o irmãozinho que chegou, todo transtorno, então tá com transtorno do déficit de atenção, tá com transtorno funcional gastrointestinal, tá? Tudo isso, tá?
Cadê? Ai, meu Deus, me perdi. Para toda dificuldade, tudo isso são sinais, são mensagens que essa criança está querendo passar, tá? Então, qualquer dificuldade das crianças, né, seja só um sintoma, não tem uma doença ainda estabelecida, isto é uma mensagem que nós, pediatras, porque quem que esse pai, essa mãe vai procurar? Vai procurar o pediatra. Então, nós, pediatras, precisamos afinar os nossos ouvidos para a gente poder escutar as mensagens que vêm por trás de cada dificuldade. E a gente tem que afinar os nossos ouvidos a escutar essa mensagem, não com o olhar só do modelo biomédico de saúde que a gente aprendeu, que é sintoma, é um modelo reducionista. O que é um modelo reducionista? O vírus da tuberculose, o vírus vai causar a doença, que vai causar esse sintoma, e o remédio vai ser tal antibiótico. Então, não vamos falar de vírus, vamos falar da bactéria. Então, a bactéria da tuberculose vai causar a tuberculose, eu preciso tratar com este protocolo. Foi assim que nós aprendemos, mas não é assim que funciona na prática. Toda disfunção comunica algo sobre memórias traumáticas, biográficas e transgeracionais. Prestem atenção nisso, que é muito importante. A gente está falando aqui de 7 a 8 gerações de memórias, tá? No DNA, nas células, que são passadas adiante. Segue o fio aí para vocês poderem entender, tá? Como eu falei aqui, comecei falando, gente, essa live dá um friozinho na barriga, porque muita coisa, né, é muito subjetiva que eu tô tentando explicar aqui para vocês. Então, a partir do momento que a gente é concebido, a partir do momento que a gente entra no corpo físico, através da concepção, a gente ganha o quê? Um DNA, certo? E neste DNA, a gente tem a ação das forças de um campo morfogenético. E aí, para um pouquinho aí para eu explicar uma outra coisa, tá? Como é que funciona? Gente, eu falo isso com minhas alunas, eu falo isso com os meus pacientes, e esse conhecimento, ele expande a nossa cabeça e ele dá uma tranquilidade no nosso coração, que é muito interessante. Então, como que acontece, tá? Óbvio, Natália, mas você tem certeza do que você está falando? É cientificamente comprovado isso que você vai falar agora? Não, gente, não é, tá? Inclusive, esse é um tema muito sensível, porque é algo que a gente nunca vai conseguir comprovar. Mas eu costumo falar com as minhas mães no consultório que antes da gente vir para este plano aqui na Terra, né? A gente tava lá, não sei se é céu, não sei que plano que é, não sei, tá? Eu só sei que falaram assim pra mim. Natália, é o seguinte, você vai chamar Natália, tá? Porque vai ser o nome que a sua mãe vai escolher. Você vai ter aquele pai ali, que é o Ricardo, tá? Que adora trabalhar, super workaholic, e vai viajar o mundo inteiro, e vai mudar 10 mil vezes de cidade. Você vai ter essa mãe, que é a Ana Maria, que é assim, assada, que já é toda holística. Cadê minha mãe na live? Mãe, você sempre entra nas lives, hoje você não vai entrar? E vai acontecer assim, você vai ter um trauma lá com 8 anos de idade, muito importante, totalmente mental, né? Vai ser tipo uma espécie de depressão. Isso vai fazer com que sua mãe busque ajuda em XYZ terapias hoje a gente pode falar alternativas, né? Integrativas e complementares, e você vai começar a gostar disso desde os 8 anos de idade. E vai ser assim, assado, e depois você vai abrir um instituto para trazer essa consciência. Gostou do script da sua vida? Eu vou falar, uau, amei! Porque o que a gente veio fazer aqui na Terra, como seres humanos? Evoluir e aprender. Esse planeta é para isso, meu povo. E aí, né, Deus, não sei se é Deus quem falou, mas você vai passar por isso, vai passar por aquilo, aquela outra dificuldade, vai ter uma doença aqui, vai ser internada, nanana. Beleza? Beleza, tá? Só que, o que acontece? A gente tem, né, pensa aí num iceberg. Então, a gente tem aqui, ó, o nascimento, que é totalmente visível, a infância, que é visível, a adolescência e a vida adulta. Isso tudo a gente vê. O que a gente não vê, que é o mais importante e é o que mais nos guia nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos medos, nos nossos desejos, é o que tá por baixo, tá? Então, o que tá por baixo são todas essas memórias transgeracionais, tudo que veio antes e que define muito sobre o que a gente é agora.
Natália do céu, já tem 10 minutos aqui que a gente tá na live e você ainda não falou sobre a bendita da mente. Mas segue o fio porque vocês vão entender toda essa explicação que eu tô dando, tá? Que aqui a gente tá entrando em vários conceitos. Eu tô trazendo um conceito de perinatalidade / inatalidade. Eu vou trazer conceitos da constelação familiar. Então, vou trazer vários conceitos aqui para chegar até nas questões da mente que vão impactar as doenças, os sinais, os sintomas, as disfunções das nossas crianças, certo? Então, vocês já entenderam que cada um de nós, e aí a gente tem que pensar no nosso paciente. Então, aquele paciente que chega com uma doença, que chega com sintoma, que tem uma família conturbada, que tem uma mãe com uma doença assim assado, um pai ausente, nananã, ele escolheu passar por aquilo, ele já sabia que tudo isso ia acontecer e a gente tem que adotar uma postura de respeito a essa história, de respeito às escolhas mesmo espirituais, né? O projeto espiritual daquele paciente, tá? Então, cada um de nós vai herdar traumas dos pais que não foram resolvidos e que ainda está em desarmonia, o que está excluído e não visto. E aqui é até um conceito da constelação familiar, tá? Então, eu, Natalinha, quando eu nasci, eu trouxe todos esses traumas do meu pai, da minha mãe. E toda luz e toda sombra, tá, gente? Então, eu trouxe toda a sombra, mas eu trouxe toda a luz também. Eu tinha um bisavô que era super vendedor, que adorava, super empreendedor, tinha a única loja da cidade. Eu tenho uma avó que é quase uma artista e faz todo mundo rir. Então, claro que a gente traz as nossas luzes também. Mas como eu tô falando de doenças, como eu vou falar de sintomas, a gente vai estar falando aqui de traumas, tá? Então, vamos voltar à parte que a gente herda esses traumas e que a gente vem, né, tentar arrumar uma desarmonia que foi instalada. Então, pensa num mobile, tá? Que fica em cima do bercinho do bebê. Aí tem aqui a girafinha, tem aqui o elefante, o panda, tá? O que acontece quando eu excluo, né? Eu vou tirar aqui esse elefante. O mobile, ele vai cair, não vai? Ou seja, teve uma descompensação, teve uma desarmonia. Algo saiu do lugar, certo? Assim é também na nossa vida. Então, quando existe uma exclusão, quando a gente não olha para um bebê que não foi nascido, ou para alguém que veio antes, ou até mesmo para algum desejo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Na minha família, o meu avô queria muito fazer medicina, só que ele já tinha feito outras 2 faculdades. E minha mãe, a minha avó, quer dizer, deu um xingo nele, né? Ele chamava Mário, mas todo mundo chamava ele de Lucena. Lucena, você já fez 2 faculdades, a gente tem 5 filhos para criar, você bota essa cabeça no lugar e vai trabalhar, porque a gente tem muita conta para pagar. E aí meu avô desistiu da faculdade de medicina. Veio minha mãe, a primeira filha, de 5, e o sonho dela era fazer medicina, só que como ela era a primeira filha de 5 e não tinha muito dinheiro assim, era uma família ok, mas não sobrava, né? O meu avô falou, o negócio é o seguinte, ou você passa na faculdade ou você passa porque eu não vou ter condição de ficar pagando as contas. Então, minha mãe ficou com medo de tentar medicina e não passar, e minha mãe foi fazer odonto. Aí veio Natalinha, né, que viu aquele mobile lá, todo mundo querendo ocupar aquele lugar de médico, né, e ninguém conseguiu por questões XYZ. Natalinha fez o quê? Foi ocupar aquele lugar, foi tentar resolver aquela falta, aquela desarmonia que tinha ali. Eu dei um exemplo muito, tá, assim, X, mas a gente tem vários exemplos, né? Uma vez eu escutei um professor contar, né, que quando ele tinha 7 anos de idade, ele resolveu que ele ia empreender, 7 anos de idade. Ele falou assim com o pai dele, pai, eu quero começar a vender chup-chup e a engraxar sapato para ganhar o meu dinheirinho. E aí, o pai dele falou, olha, precisar você não precisa, mas se você quer, obviamente fora do horário que você vai estar na escola fazendo suas coisas, você pode ir. E aí ele foi, claro que ele ia ali pro vizinho, né, todo mundo mais conhecido, engraxava, ganhava o dinheirinho dele, e ele tava se achando o máximo com aquilo. E aí, quando ele foi, né, depois de um tempo,
óbvio que não com 7 anos de idade. Ele foi olhar para isso, né? Então ele ficou se achando que com 7 anos ele já era empreendedor. Só que quando ele foi olhar para isso com uma profundidade um pouquinho maior, o que acontece? O pai dele, aos 7 anos de idade, ou seja, na mesma idade, ele foi obrigado a trabalhar na lojinha do vô, né? Ou seja, do pai do pai. E aquilo foi um grande trauma, porque ele queria brincar, ele queria estar com os amiguinhos, mas ele precisava brincar. Então vocês entendem que, né, esse professor, quem contou essa história, ele estava ali tentando também consertar essa desarmonia que aconteceu, tá? Então, o que acontece? Nossos filhos, principalmente com nós, mamães, existe algo que se chama Bluetooth ou Wi-Fi parental. Então, nós estamos conectados 24 horas por dia, 7 dias da semana, nós mães, com os nossos filhos, principalmente até os 7 anos e meio de idade. E o que acontece? As nossas questões, os nossos traumas, as nossas dores, inconscientemente, totalmente inconsciente, muitas vezes podem ser expressadas, mostradas, né? Através de disfunções, sinais, sintomas, doenças, comportamentos nos nossos filhos, tá? Então, sistemicamente falando, qual que é a frase que as crianças inconscientemente dizem? Mamãe, eu por você. Essa é uma frase bem forte da constelação familiar, tá? Mamãe, eu por você. E aí, nesta dinâmica, dentro desse olhar, muitas coisas acontecem. As crianças têm 2 anteninhas assim, gente, ó, que ela fica ligada o tempo todo, elas querendo ou não, elas sabendo ou não, que elas captam tudo. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem do que eu tô falando e como que isso impacta na nossa vida de pediatra no consultório, tá? Que é aí que eu queria chegar. Então, vamos lá. Vou dar o exemplo de uma criança com 4 meses de idade que começou a apresentar sintomas gastrointestinais. Muitos gases, muito choro, 4 meses, nem era para assim, é cólica, poxa, geralmente cólica acontece antes, tá? E aí vocês me contem aqui no chat se vocês já viram algum caso nesse sentido, tá? Gente, uma pausa aqui para dizer o seguinte, tudo isso que eu tô falando é um trechinho do que a gente vai ter no dia 15/2, que vai ser o nosso workshop, a nova pediatria, onde eu quero mostrar para vocês a importância do pediatra, né? Conseguir ouvir além dos sintomas, enxergar além dos sintomas. Então, comenta nova aqui se você quer receber o convite para participar desse workshop. Vão ser 4 horas de workshop comigo, gratuitas, tá? E lá a gente vai falar tudo sobre a pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional, turma 3. A Fabi acabou de entrar aqui, a Fabi foi da turma anterior ao NC Instituto. É uma formação maravilhosa que vai começar em março, no mês que vem, tá? Então comenta nova se você quer receber o convite para o workshop, onde eu vou aprofundar em todos esses temas, tá? O workshop é para médicos, tá, gente? Então, vai pedir o CRM. Se você não for médico e quiser participar, você pode, não é proibido, mas ele é um workshop voltado para médicos, principalmente pediatras, tá? Então, voltando para o caso da mãe que chegou lá no meu consultório, que o bebê tá com muita cólica, que o bebê tá com muitos gases, que ele começou a apresentar raias de sangue nas fezes, né? E aí, que ela já foi num pediatra e que o pediatra falou para ela que ela tinha que fazer uma dieta de exclusão de leite de vaca, de derivados, uma dieta bem rigorosa, porque provavelmente era uma PLV e nananana. Só que eu pude, né, na minha consulta, na minha anamnese é uma anamnese integrativa, tá? Então é algo que eu ensino para as minhas alunas, o que a gente precisa perguntar, o que a gente precisa se atentar, porque com essa anamnese a gente já começa a enxergar várias questões que um pediatra que não tem
essa habilidade de uma consulta integrativa, que não tem as ferramentas corretas, porque eu falo, gente, que não adianta só ser uma pessoa maravilhosa, que se cuida, querida, que ama a vida, que ama as crianças, para se denominar um pediatra integrativo. Você precisa de técnica, você precisa saber fazer uma anamnese integrativa, você precisa saber utilizar as práticas integrativas de maneira correta, na dose correta, com segurança e com eficácia e com evidência científica, tá? Então, nessa anamnese, eu já tinha captado nessa mãe, né, algumas questões, tá? Quais eram essas questões? Essa mãe tinha muitos e muitos anos tentando engravidar, tá? Ela precisou fazer FIV, porque ela não conseguiu engravidar de maneira espontânea, tá? Tinha muitas questões com seu relacionamento de casal, que inclusive, né, muitas vezes, não sempre, tá, gente? Quando a gente fala dessas questões, é como a medicina, nem sempre nem nunca, tá? Mas muitas vezes uma infertilidade, uma dificuldade muito grande de engravidar, já denuncia, né, algumas questões inconscientes que esse casal não está olhando, né? Então, pode ser um medo muito grande dessa mulher de ser mãe, pode ser uma questão muito importante que essa mulher tem com a própria mãe, pode ser questões que esse pai, que esse homem tem com... Então, são questões tão dolorosas, tão assim, né, muitas vezes inconscientes, que o casal não consegue engravidar. Enfim, então tinha isso na história desta mãe, tá? Além disso, ela não estava satisfeita no emprego que ela estava totalmente insatisfeita, tá? E é como se a gestação fosse uma forma dela fugir dessa realidade profissional dela que ela não gostava, né? E aí entra várias outras questões que, enfim, ela queria ser artista e a família não deixou. Então, enfim, muitas questões que eu nem vou falar pra gente não se adentrar. O que eu consegui perceber nessa consulta com esse olhar mais integrativo, tá? Que justamente agora, perto dos 4 meses, ela ia precisar voltar a trabalhar, né? Então, imagina uma mulher que ficou por anos tentando engravidar, precisou fazer um tratamento, né? Precisou se afastar, precisou, durante a gestação, conseguiu não trabalhar, né? Ficou esses 4 meses só em função da criança e, de repente, ela tem que voltar para onde? Para a vida dela, para o marido dela, que a relação já estava, né? E havia uma expectativa de que, se ela engravidasse, ela ia salvar o casamento. Então, quando a gente começa a perceber, né, estas questões, e aí, claro, né, uma criança de 4 meses, uma mulher praticamente no puerpério ainda, você trazer algumas coisas é muito doloroso, a gente tem que saber o jeito que a gente vai olhando para isso, que a gente vai tratando, que a gente vai expondo, né, trazendo isso para a mãe. Mas você entende que essa criança, né, óbvio, vou ter que usar uma vitamina D, uma vitamina A, posso utilizar um paraprobiótico ali, um Biomamps, que eu ensino muito na pós-graduação como utilizar os paraprobióticos, posso utilizar uma homeopatia, posso utilizar uma osteopatia, tudo que a gente falou na outra live sobre o corpo, posso, mas eu preciso olhar para a mente e para a mente desta mãe, tá? Ela não dá conta de voltar a trabalhar e a criança manifesta sinais e sintomas para que essa mãe continue ali com ela. Porque se ela precisa fazer dieta, ela precisa amamentar, porque a gente sabe, a gente tem artigo que a amamentação para o intestino é muito melhor do que uma fórmula, tal. A mãe vai fazer o quê? Ela não vai voltar a trabalhar para ficar com aquela criança. E aí eu posso dar vários exemplos, tá? Teve uma consulta que me marcou muito também, que foi uma mãe que ela brigou com a mãe, tá? Rompeu com a própria mãe, né? Ela tinha anos sem falar com a mãe. E aí, quando ela engravidou, a mãe ficou gravemente doente. E, gente, comenta nova se vocês querem participar do meu workshop. Sábado agora, dia 15/2, às 13 horas, 4 horas comigo, onde a gente vai aprofundar nesses assuntos. E eu coloquei workshop, gente, não foi à toa, tá? Porque é pra botar a mão na massa e é pra sair de lá já com conhecimento pra aplicar no seu consultório, tá? Oi, Gabi! Então, vou só contar outro caso aqui,
que me marcou muito, muito, muito essa consulta, que era uma mãe que brigou com a própria mãe, tinha 2 anos que não falava com a mãe, engravidou, tá? No que ela engravidou, a mãe dela ficou gravemente doente, teve um diagnóstico de um câncer, e ela, grávida, começou a cuidar da mãe, tá? Então, ela fez um imprint, ela fez ali uma crença, e aí tinham questões também da infância desta mãe, tá? De que quando uma pessoa estava doente, ela podia amar essa pessoa, ajudando ela na doença, tá? O que aconteceu? 3 dias depois que o bebê nasceu, a mãe dela faleceu. Mas ela falou pra mim na consulta algo que me marcou muito, que foi: doutora, foi triste minha mãe ter falecido, mas a doença dela nos aproximou. A melhor coisa que aconteceu, na minha perspectiva, foi a doença da minha mãe. Porque se não fosse a doença da minha mãe, eu não teria passado esses 9 meses mais próximo da minha mãe, cuidando da minha mãe. Então, vocês entendem? E assim, essa criança que eu atendi era extremamente doente. A linguagem de amor desta mãe, sabe qual era? Cuidar de uma pessoa doente. Que foi a linguagem de amor da mãe dela com o pai. Então, a mãe passou a vida cuidando do pai. E aí, lembra que eu falei no começo da live que a gente vai trazendo esses traumas, que a gente vai trazendo todas essas questões? Pois é. Então, essa criança rapidamente entendeu, lembra que eu falei das anteninhas da criança? Essa criança rapidamente entendeu que uma forma dela ter uma atenção, um cuidado, um amor da mãe era ficando doente cronicamente, tá? E aí, aos poucos, eu fui trazendo isso pra ela, né? E ela foi entendendo a necessidade de quê? De olhar para suas questões, de olhar para suas dores, né? De olhar para suas sombras, porque só quando um pai e uma mãe, né, tem coragem, você bota a roupa de adulta e fala: chegou a hora de eu olhar para as minhas questões, é que a gente consegue liberar esses filhos para serem eles mesmos. Então, existe sim um destino, pode ser chamado de destino, mas existe um projeto de vida que a gente tem, tá? Então, igual eu contei meu caso, né? Cada um aqui teve um projeto de vida. Escolheu o pai, escolheu a mãe, falou: vai ser que vai acontecer assim, assim, assado, você vai casar aqui, depois você vai separar, você vai ter tantos filhos, nananã. Isto é um projeto de vida, tá? Mas cada um veio com um dom, cada um veio com uma missão. Inclusive, a nossa missão tá totalmente emaranhada com os nossos traumas, tá? Ninguém resolveu aqui ser pediatra à toa, não. Quis ser pediatra porque provavelmente tem uma dor da infância, tem um trauma, tem uma questão que vocês quiseram cuidar das crianças, como muitas vezes vocês não foram cuidados, a gente não foi cuidado, né, quando criança, tá? Então, as crianças, elas buscam salvar os pais o tempo todo. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, porque eu gosto quando eu vou dando exemplo, vocês vão conseguindo entender melhor as dinâmicas, tá? Então, às vezes, um casamento de um pai e de uma mãe não está bom, né? Aí, muitas vezes, até por uma dinâmica de repetição de padrão, a sua mãe, a tua avó, né? A mãe da mãe fez isso e a mãe vai lá e engravida, achando que engravidando ela vai segurar o relacionamento, ou então é um sonho muito grande dela ser mãe, então independente se ela vai ficar com o pai ou não, ela quer ser mãe, ela bota aquilo na cabeça e tá tudo certo, tá, gente? Eu não tô aqui julgando decisões de ninguém, destino de ninguém, não, tá? Só tô querendo trazer exemplos. E aí esse casamento não tá legal, esse casamento não tá legal, essa mulher não quer transar com esse marido, não quer, gente, não quer, ela tem medo de engravidar de novo, ela não tá afim, ela queria mesmo era o filho dela. O que acontece? Essa criança começa a apresentar questões de sono, questões para dormir. Então, toda noite ela vai para a cama dos pais, ou então ela só quer dormir com a mãe lá no quarto dela, ou que o pai durma com ela.
Por quê? Porque assim, mamãe não fica com papai. E aí, mamãe não vai, né, namorar com papai porque mamãe não tá afim. Então, as crianças fazem, gente, isso o tempo todo, tá? Outro exemplo, uma criança, um paciente que eu atendi com questões comportamentais, né, uma ansiedade / depressão e, assim, demandando muita atenção, principalmente da mãe, mas do pai também. E o que estava acontecendo na relação de casal do pai e da mãe? O pai tinha traído a mãe e estava num risco de sair de casa. Então, vamos voltar toda a atenção para fulaninha, para ciclaninha, porque aí, assim, né, o pai e a mãe têm algo para se ocupar, têm algo para olhar, e eles não se separam, e aí, né, isso também na perspectiva infantil da criança, e é tudo totalmente inconsciente, tá? Então, gente, as doenças, os sinais e os sintomas são manifestações físicas de conflitos inconscientes. Não é só resultado de fator externo. Porque, gente, se fosse só fator externo, se fosse um pensamento tão reducionista, igual eu falei pra vocês, do tipo, a bactéria X causa pneumonia, o tratamento da pneumonia é o antibiótico Y. Por que a gente que é pediatra, que vive dando plantão, paciente espirrando na nossa cara, tossindo na nossa cara, a gente não ia ficar doente o tempo inteiro? A gente não ia pegar pneumonia, não ia pegar meningite? Não é o externo, é o meio, tá? Então, eu vou repetir, porque a minha amiga Priscila entrou aqui agora. As doenças são manifestações físicas de conflitos e processos inconscientes, onde o campo de batalha, onde esses conflitos se expressam, é o corpo. Então, todo sintoma é um aspecto da sombra dessas questões. Aí, deixa eu dar um exemplo. Você tem lá teu carro, né? Aí, teu carro tá faltando óleo, aí começa a pitar lá, piscar uma luzinha que tá sem óleo, né? Aí, o que a gente faz? A gente marca uma revisão, vai lá, bota óleo. Ah, vai lá, leva no mecânico, o mecânico fala, é o óleo. Ah, é o óleo, botou o óleo, fica tudo bem. O que nós, seres humanos, fazemos? Ah, então a pessoa tá lá com uma dor de estômago, né? Ah, uma dor de estômago, vamos dizer, não, omeprazol, pode dar omeprazol, toma não sei o que das quantas, é uma enxaqueca. Não, toma um remedinho, né? A gente silencia os sintomas, né? Ainda mais dentro do que a gente aprendeu da medicina. Ao invés de olhar, peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar. Por que eu tô com tanta enxaqueca? Quando que a enxaqueca acontece? Acontece quando eu tô falando de um assunto que eu não gosto, quando eu tô sendo obrigada a fazer algo que eu não tô afim, quando eu tô excedendo os meus limites intelectuais, físicos, emocionais. Então a enxaqueca tá falando, ô filha, para um pouquinho, respira, vai descansar, já deu, você não tá dando conta, para. E a gente escuta? Não, a gente silencia. O sintoma manifesta aquilo que nos falta, tá? Então, se falta descanso, vai dar dor de cabeça. Se falta um carinho, um abraço, uma atenção, vai vir um excesso de peso, uma obesidade. Se falta uma conversa, se falta resolver um assunto, vai vir uma dor de garganta. Se falta, e aí por assim a gente vai, tá? Então a gente tem muita dificuldade de olhar para as nossas sombras, a gente tem muita dificuldade de falar das nossas dores, mas a gente adora dar um diagnóstico, a gente adora falar que tá com não sei o que das quantas, que é deficiência de não sei o que lá, mas no fundo, né, é tudo uma questão de mente mesmo, tá? Da gente ter que olhar para dor de garganta não permite falar, tá tudo entalado, tá engolindo sapo. E, gente, é tão mais simples assim que a gente pensa, tá? É bem desse jeito mesmo. O que tá entalado aqui? O que tá guardado? Que conversa difícil que você não conseguiu ter, né? Muita fome, obesidade, geralmente tá relacionado com uma falta. Todo excesso esconde uma falta, tá? Aí, claro, né, gente, também não é assim, isso é aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Tem várias questões.
Então, eu atendi uma vez um pacientinho que me marcou muito também, que ele tava com excesso de peso e tal. E aí, qual que era a dinâmica, tá? A mãe tinha algumas questões com o pai, então ela super julgava o pai, porque ele trabalha demais, porque ele não tá nem aí, porque ele podia ser um pai melhor, doutora Natália, podia pegar o fulaninho e fazer uma caminhada, nananana. Então, assim, voltando agora para conceitos sistêmicos. O filho só pode amar o pai com permissão da mãe. Então, nós mulheres que permitimos os nossos filhos de amarem os nossos pais. E essa mãe tinha muita dificuldade de permitir esse filho de amar o pai dele. E o pai dele, o que era? Obeso, sedentário, tá? E aí, como que a criança faz? Gente, a criança, ela tem um desejo genuíno no coração dela de amar os dois igual. Ela quer poder pendular. Vai pra mãe, vai pro pai. Ó, que fluido isso. Vai pra mãe, vai pro pai, né? Só que como, pelo olhar da mãe, ela não podia amar o pai, como que ela expressava esse amor pelo pai? Sendo como ele. Então, a criança começou a ficar obesa como o pai, começou a ficar sedentária como o pai. Aí, claro que também tem um ambiente. Então, essa criança, ela tinha o hábito de tomar Coca-Cola pra caramba, igualzinho o pai, né? Aí o pai comprava, falava com a mãe, mas eu comprei pra mim. Você que fica em casa, que você tem que falar pra ele que não pode, que é pra mim. Mas o que essa criança tava querendo, na verdade? Amar o pai, sendo igual a ele, né? Então, gente, tem muitas dinâmicas quando a gente fala em relação à mente, né? As nossas crenças, os nossos imprintings, o que a gente herdou dos nossos pais, e não só dos nossos pais, mas assim, dos nossos avós e de quem veio antes, está totalmente ligado à expressão, né? À manifestação de sinais e sintomas nas crianças, tá? As crianças são apenas esponjinhas com duas anteninhas que ficam ali ligadas o tempo inteiro, como elas podem salvar papai e mamãe, como elas podem pertencer e como elas podem ser amadas. Então, se a criança entende, igual eu, gente, eu cheguei a pesar quase 110 quilos quando eu era mais novinha, isso já era nem criança, era adolescente. Qual que é o pior medo da minha mãe, a pior assombração da minha mãe é gente gorda. Minha mãe não gosta, minha mãe tem alguma coisa aí que ela tem que fazer terapia, que ela tem pavor de excesso de peso e ela luta contra a balança, literalmente luta mesmo, né? O que inconscientemente eu pensei? Gente, se eu for gordinha, a minha mãe vai ficar o tempo inteiro preocupada comigo. E era exatamente assim. Então, minha mãe me levava em nutricionista, a minha mãe me levava no Vigilantes do Peso 2 vezes na semana, que geralmente é uma reunião por semana, mas a gente fazia 2 reuniões diferentes. A minha mãe comprava não sei o que lá, o cachofra que diziam que é bom. E aí, ó, era uma dinâmica ali o tempo inteiro, né, de ser vista pela minha mãe pelo excesso de peso. Até eu entender que não precisava ser assim, que eu podia ser eu mesma. Eu só queria pertencer, gente. Só queria pertencer. E foi a forma que eu achei de a minha mãe estar totalmente de olho em mim, né, daquele jeito. Então, é assim que funciona. E aí a gente pode ter, né, muitos e muitos exemplos. E aí o pediatra precisa estar atento a essas questões, né? O pediatra no consultório dele precisa entender o momento em que ele vai falar para a mãe, mãe, ele está manifestando este sintoma. Ai, meu Deus, tô aqui falando da minha mãe, ela tá, oi. Ai, Jesus, achei que você não tava na live, mãe, pelo amor de Deus. Tem live que não é pra você entrar. Mais cedo eu te chamei, você não tava aqui, você tá aí ouvindo tudo? Ai, meu Deus. Então, assim, nós pediatras, nós temos que perceber. Minha mãe passou um perrengue danado comigo, gente. Eu lá com 8 anos de idade, depressiva, só fazia chorar, não queria ir pra escola, morrendo de medo dela morrer. Você acha que ela me levou em pediatra? Sei lá quando que era isso. Deixa eu pensar aqui, 97. Minha mãe levava em pediatra pra quê? Pode falar sem problema. Ai, que bom, obrigada. Minha mãe falou, eu vou levar em pediatra, o pediatra vai olhar pra tua cara e vai falar, toma tal remédio pra depressão. Ele não vai entender que isso não é do corpo físico, que é do corpo mental / emocional, né?
Então, a gente, como profissionais, a gente precisa saber, não que a gente vai virar terapeutas, a gente não vai virar psicólogos, tá? Mas a gente precisa começar a compreender, porque senão a gente vai cair no lugar em que a pediatria está, que é um lugar de medicalização excessiva, que é um lugar de diagnóstico excessivo, que é um lugar de encaminhamentos excessivos. E quando a gente começa a encaminhar demais a criança, vira um Frankenstein, porque, né, começa a segregar essa criança. Ah, porque não sei o que lá. Ah, porque então ele tá muito agitado porque ele é TDAH. Ah, então vai TDAH, tem que ir pra neuropsicóloga, tem que passar não sei aonde, tem que... Gente, essa criança só tem um baita de um trauma. Ela nasceu, ficou lá na UTI, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada, essa mãe se sentindo culpada. Essa criança só quer ser vista através dessa agitação toda, quebrando tudo o tempo todo. Ela quer ser vista, ela quer pertencer. Muitas vezes é só isso, né? Só não, porque é um processo, né? Mas que a gente precisa olhar. Uma criança com TOD, transtorno obsessivo desafiador, né? Enfim, um TOD. Aí ela começa a desafiar a mãe, vai olhar lá para trás. Essa mãe teve depressão pós-parto. Ela tava ali de alma, de corpo e alma? Não, ela tava de corpo. Essa criança não sentia, não via a alma dessa mãe. E agora ela quer desafiar, quero ver se você me ama mesmo. Vou te desafiar, vou cuspir na tua... Opositor. Vou cuspir na tua cara para ver se você me olha, porque eu não me senti visto. Entendeu, gente? É um assunto complicado, mas é a verdade, é a realidade. E já passou da hora. Transtorno do opositor desafiador. Ai, gente, adoro uma psiquiatra aqui para me ajudar. Então, sim, óbvio, né? Tem o diagnóstico, muitas vezes pode ser que seja mesmo. Mas as crianças, gente, a gente tem... Olha o que eu vou falar muito importante aqui agora. Os diagnósticos na infância devem ser escritos a lápis. Vou repetir. Os diagnósticos na infância devem ser escritos a lápis. O que significa isso? Uma criança, ela não é TOD, eu não posso carimbar na cara dela TOD. Aí vira aquela mãe que chega na escolinha, olha professor, olha pró, ela é TOD, viu? Ela tem transtorno opositor desafiador. Então, se ela não quiser, se ela quebrar lápis é assim, tá? Ela já tá medicada e nananã, não sei o quê. Aí chega lá na pediatra e fala, ai, doutora Natália, fulana, oh meu Deus, pensa numa menina difícil, doutora. Pensa numa personalidade forte ela. E nananã, mas a gente já tá fechando o dia. Então, bota tudo na conta do TOD e não olha pra criança em essência. E não olha para o que aquele sintoma, o que aquilo tá querendo contar de história. E não ressignifica nada. Entendeu? E leva isso pro resto da vida. Um carimbo no meio da cara. Não tô falando que não tem que tratar, não tô falando que não tem que diagnosticar. Tem que fazer isso tudo sim, tá? Mas numa outra postura, quando fala de pai e mãe, né? Numa postura de adulto e numa postura de qual é a minha responsabilidade em relação a isso, né? E não qual foi minha culpa, onde eu falhei, com chicote, não. Peraí, vamos olhar. Será que foi porque foi muito difícil para mim a gestação dela? E eu realmente pensei várias vezes em abortá-la? Será que foi porque ela nasceu, foi pra UTI, ficou lá 20 dias internada e eu fiquei na UTI e não consegui ver ela? Se foi esse, pode ser que tenham muitas histórias nesse sentido aqui, tem que olhar pra isso. Tem que contar essa história pra essa criança. Tem que fazer as pazes. Não é fácil, não é lindo, mas é possível, tá? Então, finalizando a live, venho convidá-los novamente para o nosso workshop do dia 15 de fevereiro, às 13 horas. Workshop A Nova Pediatria, porque o novo pediatra, ele precisa estar atento a tudo isso. Inclusive, quero aproveitar e elogiar esse livro aqui, ó, da SPSP, que é a Sociedade Paulista de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, na verdade, né? Pediatria e Saúde Mental. Tá lindo esse livro, fala muito sobre o que a gente falou aqui hoje na live, tá? E a gente precisa olhar para a mente, não dá só para olhar para o espírito. Então, se você é pediatra e quer mudar a sua forma de atender
e quer atender de uma maneira realmente corpo, mente e espírito e quer ajudar de fato o seu paciente, né, a desenvolver aí todas as suas potencialidades, a ser um ser humano por completo, venha comigo no workshop e venha para a pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional, que começa mês que vem. Já é a 5ª turma que eu coordeno, a 3ª turma pelo NC Instituto. Então, são mais aí quase 300 pediatras formados. Muito legal, muito interessante, tá bom? Crianças que chupam o dedo desde a barriga e já passou dos 4 anos. Aí a gente tem que olhar muitas questões aí. Não tem assim, isso e aquilo, não sei o que, né? Mas assim, chupar o dedo tá muito relacionado com essa fase oral, né? Então ele quer ali receber mais, ele quer mais, ele quer ser visto. O nome do livro é Pediatria e Saúde Mental, é um livro de 2024, super recente, tá? Da editora Ateneu. Tem vários, tá, gente? Aqui, ó, tanto de livro que eu tô estudando pro workshop, tá? Tem muitos livros maravilhosos. Esse aqui, já que a gente tá falando de livro, é muito bom também, ó. A Doença como Linguagem da Alma da Criança. Muito bom, tá? Bem profundo. Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Se você assistiu e o colega não conseguiu assistir, manda depois a live pra ele, tá? E se inscrevam, comente nova pra se inscreverem pro workshop, que tá incrível, tá? Tô bem animada, vai ser maravilhoso. E quinta-feira vamos falar sobre o espírito. Tô preparando aqui, ó, já que vocês gostaram dos livros, tô preparando aqui, ó, com este tratado de espiritualidade e saúde, ó. É um verdadeiro tratado. Então, a gente vai falar sobre o espírito na live de quinta-feira, meio-dia. Aguardo vocês, tá bom? Beijo, boa terça-feira, boa semana. Já deixa na agenda, sábado, 1h da tarde. Tchau, tchau.